Seguindo a sequência da carta aos Romanos, no capítulo 11, nós fomos até o verso 10 semana passada, e hoje, permitindo Deus, versos 11 até o verso 16. Os irmãos vão perceber que à medida que a gente vai explorando esse texto, especialmente o capítulo 11, as coisas não vão ficando mais fáceis, pelo contrário, elas estão ficando cada vez mais complexas. Romanos 11, versos 11 a 16. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para os incitar aos ciúmes. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude? Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalta o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne, salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Amém. Vamos orar? Senhor, não há texto fácil ou texto difícil quando nós estamos verdadeiramente dispostos a nos submeter àquilo que o Teu Espírito falou tantos anos atrás neste texto. Existem, Senhor Deus, regras para interpretá-lo que foram dadas pelo Senhor. Existem, Senhor Deus, formas para expô-lo, também são leis Tuas. Mas tudo isso só pode ser verdadeiramente exposto aos corações dos Teus filhos e trazer bons frutos se o Teu Espírito governar da exegese até o momento em que as palavras vão chegar no coração do Teu povo. Guia todo este processo como Tu fizeste na semana, Senhor, para que saiamos daqui não apenas mais conscientes daquilo que o Senhor fez e fará, mas que saímos daqui verdadeiramente edificados, exortados a fazer a Tua vontade, cheios de amor pela Tua obra. É o que nós te pedimos em Cristo nosso Senhor. Amém. As coisas são do modo que são, não porque não poderiam ser de outra maneira, mas porque Deus quis que fossem dessa forma. Alguém pergunta, pastor, o senhor acha que Deus poderia ter feito o mundo em um dia só? Evidentemente, Deus poderia ter feito não só o mundo em um dia só, mas Deus poderia ter feito o mundo em um instante apenas. E por que foi feito tudo em 6 dias? A resposta mais óbvia é porque Deus quis. Agora, é claro que Deus quis por motivos. Deus tem objetivos no fato de fazer as coisas como Ele faz. Por exemplo, fazer em 6 dias é muito mais didático do que fazer de uma vez só. Porque Ele não só mostra o poder de fazer as coisas do nada, mas o poder de, tomando matéria pré-existente, começar a transformá-la. Para me ensinar que, posteriormente, como homem, ao cultivar e guardar o jardim, eu deveria também tomar várias matérias pré-existentes, feitas pelo Criador, e transformá-las em outras coisas. Essa é a atividade do homem fazendo cultivo da terra, ou seja, exercendo cultura. O fato de Deus criar todas as coisas em 6 dias, mostra-me também organização, ordem. Porque Ele não começou fazendo o homem, Ele começou preparando a terra para que o homem pudesse habitá-la. Então Ele organiza todas as coisas para que a coroa da criação, que é o homem, possa habitar num lugar adequado. Isso me faz pensar que a minha vida também tem que ser ordenada. Que existem coisas que vêm primeiro e coisas que vêm depois. Que para estas coisas maiores existirem na minha vida, eu primeiro tenho que fazer um fundamento, né, bem firme para suportar as coisas maiores.
Então Deus precisava fazer do jeito que ele fez? Não. Mas ele quis fazer em primeiro lugar. E isso basta. E em fazendo do modo como ele fez com um propósito para me ensinar muitas coisas que eu preciso aprender. Mas Deus não faz nada porque ele não é impelido a fazer nada por pressão. Ele é livre para fazer o que faz do modo como faz. Não somente isso, ele também não tem limitações de recursos. Todas as vezes que a gente vai fazer uma obra, né, uma construção, uma reforma, nós precisamos, em primeiro lugar, antes de subir o primeiro tijolo, fazer um projeto. Ver se as dimensões do projeto cabem ali, naquele terreno. Reunir os recursos, perceber se nós temos recursos ou não. Boa parte das vezes a gente percebe que não tem no meio do caminho. Agora vai ter que conseguir o recurso. Porque os nossos recursos são limitados, são escassos. Mas Deus não tem recursos escassos. Ele faz do jeito que faz, não por falta de recursos. Estava pensando nisso e eu me lembrei de uma conversa que eu tive com um dos meus professores, dos mais experientes do seminário, ali por volta do ano 2012, 2011. A gente estava discutindo e ele era muito provocador, um homem muito inteligente. E ele provocou dizendo assim: eu acho um absurdo a gente pensar que Deus criou todo o universo, tantas estrelas, tantas galáxias, tanta coisa criada, tanta coisa que a gente nem sabe que existe ainda. E ele decidiu colocar o homem só no mundo. Só a terra que tem alguém que habite. Então ele fez tudo isso para nada. Ele perdeu tudo isso aí com uma única finalidade, que existisse vida humana somente na terra. Ele estava tentando ali nos provocar para uma discussão a respeito de se haveria ou não vida fora da terra. Mas o pastor se enganou. Com todo o respeito que eu tenho a ele até hoje, mas ele estava redondamente enganado nesse ponto. Porque ele parte do pressuposto que Deus sofre de escassez, que Deus faz conta. Nós fazemos esse tipo de conta, de pensar, talvez não valha a pena fazer tanta coisa para colocar alguém só na terra. Porque o nosso recurso é escasso, eu preciso tratá-lo com sabedoria. Mas para Deus não existe isso. Se ele realmente quis fazer do jeito que ele fez, o universo inteiro, para ter vida só na terra, não lhe falta recursos. Este é um pensamento mesquinho humano, de fazer tudo por meio do custo-benefício. Deus não faz conta de custo-benefício porque ele não tem limitação de recursos. Simples assim. Então Deus faz as coisas como ele faz e como fez, porque ele quer e porque ele deseja nos ensinar algo. Mas ele não tem nenhuma pressão sendo sofrida, ele não tem nenhuma limitação, nem escassez, mas ele faz tudo como ele quer. Inclusive, rejeitar um povo para receber outro povo, para pôr ciúmes neste outro povo diante do povo anterior e assim salvar o primeiro. Porque Deus fez as coisas como Paulo está nos ensinando aqui em Romanos 11. Uma pergunta que eu me fiz a semana inteira. Por que Deus fez assim? John Stott, ele começa a ensinar a respeito dessa sessão, e ele diz assim, essa é uma sessão que você precisa prestar muita atenção para poder conseguir compreender o que vem depois do texto de Romanos. Porque ele diz, isso vai se repetir, é uma tríade, é como se fosse uma engrenagem com 3 elos. Isso vai se engrenar agora, vai se encaixar e vai conosco até o final do texto de Romanos. E a tríade é basicamente a seguinte. Em primeiro lugar, Deus, que tinha separado o povo judeu na antiga aliança como seu povo escolhido, decidiu rejeitar esse povo.
Depois que Deus rejeitou esse povo, porque este povo o rejeitou, e é preciso sempre lembrar disso, Deus não rejeitou por rejeitar. Nós vimos na semana passada, houve uma rejeição de Israel, então Deus rejeitou Israel. Mas depois de rejeitar Israel, Deus foi buscar os gentios. Quando Deus buscou os gentios, ele passa a tratar os gentios como ele tratou Israel no Antigo Testamento. E o que é que acontece com Israel, que teve a primazia em toda a história, quando olha para os gentios sendo tratados como se fosse o povo da aliança desde sempre? Eles começam a ter ciúme. Então Deus incita este ciúme nos judeus, por meio dos gentios, para que os judeus sejam salvos. E no final haja a plenitude do corpo de Cristo. A igreja totalmente reunida diante do Senhor, formada por judeus e por gentios. Quem entender isso, entendeu a história da redenção. A história da redenção passa por essa estrutura de 3 elos. Deus escolheu o povo judeu e depois o rejeitou. Deus passou a tratar os gentios como tratou os judeus no Antigo Testamento. Evidentemente, os gentios que o receberam. E com isso provocou Israel. Para quê? Para que futuramente Israel possa se converter por ciúmes que tem tido dos gentios, e então haja a plenitude da igreja. É o esquema básico da salvação. É o plano de Deus para a salvação de judeus e gentios. A pergunta que se faz é: precisava ser assim? Não. Precisava um homem pecar? Não. Precisava toda esta volta na história para no final Deus ser vencedor? Não. Mas Deus é livre para fazer o que Ele quer. Deus não recebe pressão de ninguém. Deus não sofre de escassez. Ele faz porque Ele quer, mas não por capricho. Ele faz porque Ele está nos apresentando algo muito mais glorioso do que simplesmente pegar um povo e salvar. Se você olhar e observar bem, os melhores filmes, as melhores séries que você assistiu, as melhores histórias, as grandes narrativas, os clássicos da literatura, eles têm histórias muito simples. A história é simples. Se você sair da história depois de finalizar daquele percurso, a jornada, e for contar para uma pessoa, sem entrar nos detalhes, somente o passo a passo da história, você vai perceber que é muito simples. E que todas as histórias elas estão estruturadas, no final das contas, em resumo, da mesma forma. Criação, queda, redenção e consumação. Qualquer narrativa que você contar para uma pessoa, ela depende destes pontos. Criação, como tudo começou. Queda, um problema que surgiu. Ninguém vai contar a história de uma pessoa num filme que não tem problema. Teve um problema. Houve um começo, houve um problema. Depois desse problema, você tem a esperança da redenção ao problema. A solução vai chegar. Então, toda a tensão da narrativa é aguardando a solução do problema, até que o problema se resolve e vem a consumação final do filme. De onde eles tiram isso? Porque isso é inerente da história da própria humanidade. Nós estamos inseridos nessa estrutura. Portanto, tudo que nós fazemos é assim. Nós, inclusive, não deveríamos nos surpreender quando coisas acabam. Você tem um projeto maravilhoso que foi criado, que teve problemas, que você venceu os problemas, que você chegou até determinado ponto e de uma hora para outra acabou. Acabou por quê? Acabou porque as coisas acabam. Existem motivos para isso, claro, sempre há uma explicação. Mas as coisas acabam. As coisas começam, tem problemas, são resolvidos e uma hora ou outra vai finalizar. Só Deus é eterno. Só Ele faz as coisas como Ele quer. Mas Paulo está empenhado aqui em Romanos 11 em demonstrar que a rejeição e toda a estrutura de salvação que Deus pensou aqui, incluindo Israel, não é
um escárnio contra Israel. Não é de uma maneira repugnante que Deus os rejeita. Não. Deus está os rejeitando porque ele tem um propósito. Ele começou o capítulo 11, observe verso 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Paulo veementemente nega isso. Ele diz, de modo nenhum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus rejeitou completamente seu povo? De modo nenhum. Está aqui a prova. Eu sou israelita da tribo de Benjamim, estou salvo. Aí ele começa a dizer, Deus rejeitou os israelitas que rejeitaram ele em Cristo. Agora, os que rejeitaram Cristo foram rejeitados por Deus. Mas o Israel completo? De maneira nenhuma. Lembre-se que o apóstolo Paulo está aqui sempre com aquele interlocutor virtual, que ele imagina qual é a pergunta, qual é a insinuação que vai fazer, e ele rapidamente traz a pergunta e traz a resposta. Ele vem discorrendo, demonstrando desde o Antigo Testamento que aquilo não era verdade, que Deus ainda tinha um propósito com Israel, que as promessas que foram dadas a Davi, a Moisés, estavam de pé. Mas depois de explicar esse ponto, pode ser que este interlocutor levante outro ponto, que é justamente o verso 11, onde começa a nossa sessão de hoje. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar ao ciúme. A observação aqui desse interlocutor é, será que Deus fez Israel cair só para ver a queda? Foi só para ver a queda, eles tropeçaram por tropeçar. Quem pensa assim, irmãos, está colocando em Deus uma maldade que Deus não tem. Nada que Deus faz para o mal. Ele só faz algo para o bem, porque é da natureza dele fazer só o que é bom. Então Paulo rapidamente diz, de maneira nenhuma. E isso seria algo repugnante para Deus. Derrubar um povo para ver a queda. Ele não faz isso. Mas pela sua queda, veja, há um propósito. Veio a salvação aos gentios para os incitar os ciúmes. Aí começa o ping-pong. Deus rejeitou Israel, aí alguém vai dizer, mas rejeitou só por rejeitar? Não. Ele rejeitou para que ele fosse buscar os gentios. E quando ele buscasse os gentios, ele voltasse para buscar agora os judeus. E assim segue essa tríade, essa engrenagem sem fim. Deus rejeita Israel e vai para os gentios. Os gentios fazem ciúme a Israel e Israel agora vai buscar se arrepender diante do Senhor. Mas ele, antes de entrar nesse assunto mais pormenorizado, ele continua no verso 12. E se a queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Ele diz, se a queda de Israel foi uma bênção para os gentios foram muito abençoados. E ele compara isso à riqueza do mundo. A riqueza do mundo é o evangelho. Quando os gentios que não tinham o evangelho receberam o evangelho, eles receberam a riqueza do mundo. E o povo judeu perdeu a riqueza do mundo. Porque rejeitaram Cristo. Agora, se isto foi uma riqueza para os gentios, imagina quando o Senhor voltar para tomar os judeus também e salvar judeu e gentio. A isto ele chama de plenitude. Qual é a plenitude da igreja? Quando a igreja estiver completamente reunida. Portanto, irmãos, o que nós temos até hoje, até a presente data, ainda não é a plenitude. Nós temos o mundo gentílico evangelizado, nós temos alguns judeus evangelizados, mas ainda não houve, de uma maneira ainda contundente, esta grande massa, que é possível, há uma grande discussão para saber se haverá um grande avivamento, um avivamento menor, mas paulatino, e ele passa a ser grande porque ao longo dos anos os judeus foram sendo salvos, ou isso acontecerá num curto período de tempo.
Há uma discussão a esse respeito. Mas o fato é, o Senhor buscará muitos judeus ainda. Quando nós dizemos muito, nós não estamos dizendo todos. Mas muitos judeus ainda serão buscados pelo Senhor. E porque a gente sabe que isso ainda está em progresso? Porque os gentios ainda estão sendo usados para o ciúme dos judeus. Ou seja, o processo não terminou ainda. Até que a plenitude dos gentios e dos judeus seja salva. Quando isso acontecer, o Senhor volta. Quando isto acontecer, a plenitude da igreja for tomada, com judeus e gentios, a igreja está pronta para receber Cristo. Aí ele continua, verso 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar ao ciúme os da minha carne e salvar alguns deles. Paulo agora deixa de falar de maneira macro, né, para todos e para aquele interlocutor específico, né, que ele cria na mente, e ele agora passa a falar diretamente aos romanos, quando ele diz aqui no verso 13, porque convosco falo os gentios de Roma, porque a carta está sendo escrita para Roma. Então vocês, romanos, prestem atenção no que eu estou dizendo. Porque enquanto eu for apóstolo aos gentios, eu exalto o meu ministério de uma maneira. É a forma mais impensada de exaltar o próprio ministério. É a forma do apóstolo Paulo. Ele diz, o trabalho que eu tenho como apóstolo aos gentios é incitar ciúme. Imagina o pastor dizendo isso. Sabe como eu trabalho? Fazer vocês me invejarem. Meu trabalho é colocar inveja, tocar inveja no coração da igreja. Especialmente daqueles que ainda não creem, para que possam crer. O meu trabalho é que vocês invejem. Fala de inveja de maneira boa assim é complicado, né? Mas existe um pano de fundo, né, anterior para isso. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber que Atos 13, Atos 14, Atos 18, Atos 19, essa estrutura ela começou a ser formada. Observe, Atos 13. Verso 46, Atos 13, 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Paulo e Barnabé dizem, nós cumprimos aqui a vontade do Senhor, pregamos para os judeus, vocês não querem, agora tem quem queira, vamos pregar para os gentios. Atos 14, 1. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. É interessante que todas as vezes que eles chegavam numa cidade, os apóstolos procuravam um lugar, a sinagoga. O primeiro lugar que eles pregavam era a sinagoga. E muitos criam. Não só dos judeus, mas também dos gregos que estavam lá presentes. Mas perceba, agora capítulo 18, verso 6. Mas resistindo e blasfemando, eles sacudiu as vestes e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Paulo diz, eu não aguento mais não, vocês estão escarnecendo do evangelho que eu estou pregando. Agora ele sacode as vestes, demonstrando que aquele lugar não merece nem o pó dos pés dele e vai embora para os gentios. Atos 19, verso 8. Atos 19, verso 8.
E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mais uma vez, procurando os gentios e durante o texto, né, durante o desenvolvimento da narrativa, os gentios o rejeitaram. Agora, por conta dessa rejeição, há uma reação. Eles vão para os gentios. E quando os apóstolos vão para os gentios, há a reação dos judeus. Volta comigo, Atos 5. Atos 5. Verso 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Por que eles estavam invejando? Porque eles não invejavam simplesmente o modo como os cristãos estavam vivendo, mas o poder que Deus havia dado aos apóstolos. O judeu era acostumado a vida inteira em ver milagres. Mas não era ver milagre em qualquer canto, eles viam milagres no meio do povo. E os milagres eram feitos pelos profetas. Mas agora alguém de uma outra religião estava sendo usado por Deus e dizendo que o Deus a quem eles serviram era o Deus de Israel e fazendo grandes milagres. A ponto disso despertar a inveja dos sacerdotes. Essa inveja ela vai acontecer em outros momentos para mostrar que a estratégia de Deus estava dando certo. Eles queriam ter o poder, mas agora o poder não estava mais com eles, estava com os gentios. Atos 13, 45. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Eles começaram a perceber que alguns judeus deixaram a sinagoga e passaram a ouvir os apóstolos. Atos 17, verso 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. O que acontece em outros lugares passa a acontecer também em Tessalônica e em Bereia. Inveja, inveja. A gente pode achar que Deus nunca vai utilizar um meio como este, uma estratégia, um expediente como esse, para salvar alguém, mas Ele usa. E lembrando do que Paulo disse lá aos romanos, Paulo disse, eu vou usar desse mesmo expediente no meu ministério. Eles vão olhar e vão ter inveja. E esta inveja é a forma como Deus vai salvar alguns. Porque não necessariamente inveja seja uma coisa ruim, ciúme seja uma coisa ruim. Nós geralmente utilizamos a palavra numa conotação ruim, é fato isso. Mas nem sempre é assim. Volta comigo lá para Romanos 11. Romanos 11, a partir do verso 11. A partir do verso 14. Para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar alguns deles. Em algumas Bíblias, ao invés de incitar ciúmes, você tem a palavra emulação. Emulação. Eu prefiro sempre a revista corrigida, aliás, a corrigida fiel, os irmãos sabem disso, mas eu vou dar aqui o crédito à revista atualizada. A versão revista atualizada, quando traz emulação, faz muito bem. Porque é melhor do que incitar ciúme.
ela traduz melhor, por meio dessa palavra, aquilo que o texto original quer dizer. Porque emulação é você provocar competitividade. É você despertar um lado bom dessa competição. É você... Veja, cobiça é uma coisa terrível. Porque o que é cobiça? É eu querer ter uma coisa que eu não tenho, Deus deu a outra pessoa e não a mim. É um problema. Agora, a emulação é o seguinte: é uma coisa que eu poderia ter, é lícito ter. Deus não tirou de mim necessariamente, mas eu perdi por alguma coisa que eu fiz. Por negligência, por desobediência. Aí você provoca a emulação. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que pode ser traduzido por ciúme, por inveja. Mas só para não confundir os termos, nós vamos tratar assim. Paulo está incitando emulação, competitividade. Ele está fazendo com que os judeus olhem e tenham desejo de ter o que eles não tinham. Para que saibam que esta falta se deu, não porque Deus é maldoso, mas porque eles são desobedientes. E à medida que eles se arrependessem, eles voltariam a ter a mesma coisa que Deus está dando aos gentios e que outrora eles mesmos tiveram. Isto é o objetivo da vida do apóstolo Paulo. Olhar para as pessoas da sua própria nação e dizer: eu vou provocar inveja em vocês, até que vocês se curvem a Cristo. É interessante que isso é totalmente diferente do que fazem os influenciadores digitais daquela área de finanças, né? O cara anda numa Ferrari, num Porsche, num carro caríssimo, numa mansão, e ele passa a ficar dizendo o tempo todo, não é? Oh, veja aqui a vida que eu tenho. Você pode ter também. É fácil. Evidentemente, aquilo ali não é fácil. É porque você não tem fé, é porque você não trabalha desse jeito, aquilo. Não é tão fácil assim. Há um quê de semelhança, mas lá no fundo, na essência, é totalmente diferente. Porque aqui é uma futilidade, ali não, ali é salvação. É você provocar ciúme. Eu entendo, irmãos, que primariamente o texto foi escrito para os judeus. Paulo dizendo que a função do ministério dele é emular no coração destes homens o desejo de ter o que eles não têm, e é lícito ter. Mas eu entendo que esse texto também é aplicável à igreja diante das pessoas do mundo que rejeitam Cristo. Com toda certeza. A forma como nós vivemos, irmãos, a forma da piedade, como o apóstolo Paulo fala lá na carta a Timóteo, a forma da piedade, que quer dizer a maneira de viver que nós temos, vai despertar ou não ciúmes diante do povo que está fora da igreja. Se nós temos uma forma de vida que é disciplinada, que é ordeira, que traz consigo resultados, ou seja, as pessoas olham para a nossa família e dizem assim: isto é um exemplo de família. Filhos bem criados, negócios ordenados, um casamento firme. O que é que o sujeito olha e diz: rapaz, eu quero ter isso aí para mim também. Porque nós somos, irmãos, arrastados, não é pela conversa não, é pelo exemplo. Agora, a gente tem um discurso lindo e maravilhoso, que é o discurso do Evangelho, mas a nossa vida é uma desgraça. Ninguém quer ser assim, não. É claro que nós somos convertidos a Cristo, mas as pessoas não veem Cristo senão em nós mesmos. Se as pessoas que estão ao nosso redor, irmãos, não virem verdadeiramente mudança na nossa vida, em todas as áreas, elas dificilmente vão parar para nos ouvir. Sabe por quê? Porque elas vão dizer: vocês não resolvem nem os problemas de vocês, eles querem resolver o meu. E tem certa razão.
Vocês vivem brigando, vocês não se entendem. A vida de vocês é uma bagunça. Vocês não crescem em nada que fazem. Agora vocês vão querer dar aula a mim, ninguém escuta não, meu irmão. A gente só escuta quem tem resultado. A gente só para dar ouvidos quando a gente vê e diz assim, não, esse cara aqui, essa mulher aqui, esta família aqui, isso aqui é digno da minha atenção. Eles podem até não concordar. Muitos não vão se converter, porque Paulo diz assim, eu vou trabalhar o meu ministério a vida inteira com esse foco. Eu vou provocar ciúme nos judeus. Para salvar todos, ele diz, não, para ver se eu salvo alguns. O trabalho ministerial, e aqui eu me refiro ao ministério público da palavra, dos pastores, não é para salvar todo mundo, não. O trabalho dos pastores tem que ser muito focado. Quem são as pessoas que Deus me deu? Qual é a minha responsabilidade? Paulo diz, eu sei qual é o meu ministério. Meu ministério tem um foco nos judeus. Ponto. Qual foi a estratégia que Deus me deu para esse ministério? Segundo a própria vontade descrita dele, provocar ciúme. Pois é o que eu vou fazer. Eu vou focar aqui pregando para os gentios e com isso eu estou provocando os judeus. Quem sabe alguns deles acabam se convertendo. Alguns deles. Então, do ponto de vista ministerial, os pastores não precisam dizer assim, eu vou tomar Campina Grande para mim. Deus não lhe prometeu isso. Agora, aqueles que Deus me deu, eu vou provocar ciúme nessas pessoas com a minha vida. E vou tentar replicar isso nas famílias da igreja que eu cuido. Porque se nós vivermos, irmãos, verdadeiramente o evangelho que nós aprendemos aqui, evidentemente sempre teremos falhas, sempre teremos muita coisa para acertar, muitos ajustes na vida, mas buscando todos os dias esta vida prática no trabalho, em casa e por onde a gente anda, o que acontecerá é que um dia você dirá assim, pai, vamos lá na minha igreja? Sabe o que é que o sujeito diz? Bora. Tem interesse de ver aí como é interessante a tua igreja. É interessante, eu vejo aí que você é um crente, é diferente. Não é porque eu falo com gíria de evangélico, não, meu irmão. Não nos mate de vergonha. É porque eu sou normal, mas vivo de uma maneira diferente. E as pessoas vão olhar, não para a gíria evangeliquez, nem para os trejeitos, nem para os usos e costumes, nem para determinado tipo de roupa, e vão dizer, você é crente por conta disso, mas vão olhar pela firmeza na vida. Esse cara dá certo, eu quero isso aí para mim. Ninguém quer quem está dando errado. Agora, casamento é uma desgraça. Vive falando mal da mulher, a mulher falando mal do marido. Um não respeita o outro. Os filhos de anjinho não tem nada. Aí o sujeito vai olhar e dizer, fale do evangelho para mim, para este evangelho mudar a minha vida. Ele vai dizer o seguinte, ele não mudou nem a tua. Quando tu mudar alguma coisa na tua vida, tu volta para me falar. E sabe o que é pior? Com toda razão. Com toda razão. Porque a gente não provoca ciúme ninguém com determinado tipo de vida que nós vivemos. Ninguém quer. As pessoas só vão querer o que está dando certo. Então, esta é uma verdade para os ministros da palavra. Eles não precisam se preocupar em ganhar todas as pessoas, mas somente aqueles que Deus deu. E esta é uma verdade para cada crente individualmente e para as famílias. Se nós não dermos um bom testemunho, um exemplo de vida ordeira e de sucesso, e pelo amor de Deus, não minimize o sucesso a uma área só da vida, mas vida de sucesso verdadeira, as pessoas vão parar para nos ouvir, como ouviram Paulo. Aí ele continua, para ver se de alguma maneira posso incitar os ciúmes da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos?
Mais uma vez ele faz esse paralelo. Se a rejeição deles já foi a reconciliação do mundo, porque antes Deus se reconciliou a partir dos judeus, agora ele expandiu isso para o mundo, então o que será quando eles forem readmitidos, senão a vida dentre os mortos, como se eles tivessem saído. Isso aqui é sinônimo de ressurreição. Eles estão saindo da morte para a vida. Um povo está sendo levantado. É inevitável não se lembrar aqui do exército de ossos secos lá de Ezequiel. O profeta recebeu a ordem. Profetiza ao exército de ossos secos. E ali ganhou músculo e carne, eles se levantaram. Israel estava se levantando. E eu não tenho dúvida que o que Paulo está dizendo aqui tem tudo a ver. Provoquem ciúmes em Israel para que o exército de ossos secos ganhe vida. Aí por fim ele diz: e se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. De todos os versículos, esse aqui é o mais debatido, o mais disputado de todos. O que isso quer dizer? As primícias são santas, também a massa o é. Há uma comparação. Veja, quando ele fala de primícias, lembre do que a gente já estudou no Antigo Testamento. Isso quer dizer aquele primeiro brotinho que está saindo, de onde surgia a festa das primícias. Não era a colheita, mas o início da colheita. Só que geralmente a comparação é, quando sair o broto, vai sair a colheita completa, vai sair a árvore completa. Mas ele não faz a comparação com a árvore completa, ele faz com a massa. Porque existia lá em Levítico um sacrifício que era feito depois da colheita, você colhia os grãos e do grão você fazia, de vários grãozinhos, você juntava e fazia a massa. E essa massa, ela era entregue também ali como sacrifício ao Senhor. Havia as refeições pactuais de Israel. Então é como se ele estivesse dizendo, desde o primeiro brotinho até o produto final, se veio o começo, vai vir o final. Ponto. Quando Deus dá aquele primeiro brotinho, você ali já é para ver a massa. É como se você dissesse o seguinte, do primeiro grão de trigo, você já é para ver o pão assado na sua mesa. Se Deus deu o primeiro brotinho ali do trigo, pode esperar que o pão francês assado na mesa é certo. Que é a massa. Aí ele diz também, verso 16, parte B, e se a raiz é santa, os ramos o são também. Se o que está lá embaixo é santo, é evidente que a planta toda tem que ser santa. O que isso quer dizer? Isso diz respeito, né, ao primeiro século, ou isso diz respeito ao início da história de Israel? Eu vou evitar ter que citar aqui todas as teses a respeito, porque assim como eu demorei muito para ler, vocês iam demorar muito para ouvir. E é desnecessário. Charles Hodge, famoso teólogo presbiteriano, ele diz o seguinte: os primeiros frutos e a raiz podem significar os patriarcas judeus, os antepassados, e toda a massa e os ramos, o resto da nação, ou judeus como povo. Pelas seguintes razões, parece claro que esta segunda sugestão é o sentido correto da passagem. Primeiro, porque só esta interpretação faz justiça à figura do discurso. Como os judeus não convertidos ou a nação judaica podem ser chamados de ramos daqueles que não se tornaram seguidores de Cristo. Os cristãos gentios podem ser assim chamados, mas não o povo judeu como tal. Por outro lado, nada é mais natural do que chamar os antepassados de raiz e seus descendentes de ramos. É muito mais fácil pensar no seguinte: ele está se referindo aqui aos patriarcas. Se lá atrás os patriarcas foram escolhidos santos, por que não os ramos serão no primeiro século?
Esta interpretação se adequa melhor ao propósito do apóstolo. Ele deseja mostrar que a conversão dos judeus, que ele havia declarado ser tão desejável para os gentios, era um evento provável. Ele prova isso referindo-se à relação dos seus antepassados com Deus. Se eles foram um povo especial de Deus, seus descendentes também poderiam ser considerados como seus, uma vez que a aliança não foi somente com Abraão, e sim também com os seus descendentes. Ou seja, se Deus havia separado Abraão, Isaque e Jacó, por que não separaria aqueles que são filhos de Abraão, Isaque e Jacó? Lembrando que nem Charles Hodge, nem o apóstolo Paulo estão dizendo que todo e qualquer judeu é filho de Abraão só por etnia, porque Paulo já havia desfeito isso no capítulo 4 e em capítulos posteriores, como o capítulo 9. Mas ele está dizendo aqueles que creram em Cristo, eles são verdadeiramente filhos de Abraão, incluindo os judeus. E aí, por fim, irmãos, o argumento mais forte está no verso 28. Romanos 11, 28. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. Eles ainda estão ali na disputa da inveja. Eles ainda são inimigos. Mas quanto à eleição, amados por conta dos patriarcas. Então, há uma semente santa guardada por Deus em Israel. E esta semente santa vai ser alcançada. A estratégia divina é: provoquem ciúmes neles. Rod termina dizendo o seguinte: somente esta interpretação pode ser consistentemente mantida através dos versículos seguintes. Não se diz que os cristãos gentios serão acatados no cepo dos judeus convertidos, mas como ramos com eles são tidos a um cepo comum. E o cepo no qual os ramos agora quebrados são enxertados novamente não é a parte judaica da igreja cristã, e sim a família original ou a casa de Deus. Esse cepo comum vai unir judeus e gentios numa só árvore. Mas até lá, nós devemos lembrar de orar por aqueles que não creem em Cristo ainda, incluindo os judeus. Não é uma oração especial por um povo especial. Mas nós não podemos negar, irmãos, que a história da igreja passa por Israel. E que aquele povo que foi usado por Deus desde o Antigo Testamento ainda será buscado pelo mesmo Deus para poder fazer parte da igreja de Cristo. O nosso trabalho como gentios é dar bom testemunho. Dificilmente nós vamos ter a oportunidade de provocar esse ciúme diretamente diante de um judeu. Como igreja, sim. Como igreja, nós podemos fazer isso. A força que a igreja tem no mundo inteiro vai fazer com que os judeus possam olhar e ter ciúmes da igreja. Mas eu volto a dizer, muito mais efetivo do que esse ciúme aos judeus é o ciúme que a gente pode fazer aos gentios que estão ao nosso redor, às pessoas que estão fora da aliança. Todos vocês têm parentes que não são crentes. Todos vocês têm colegas de trabalho que não são crentes. Amigos, colegas, pessoas que já passaram pela vida de vocês que não conhecem Cristo. A tua obrigação é provocar ciúme neles. Não contando vantagem, né? Porque o ciúme que geralmente os evangélicos tendem a contar é: eu era um desgraçado e agora fiquei rico. Ou era um drogado, agora não me drogo mais. Muito mais do que isso, irmãos. Muito mais do que isso.
é apresentar para o mundo uma vida consistente. Para que as pessoas possam olhar para a nossa família, para a nossa vida, para a nossa igreja e dizer: eu não creio no que vocês creem, mas é fato que o que vocês creem faz sentido. É de onde todo o processo de evangelização vai começar. Eu creio em evangelização por discipulado, porque é o que está lá em Mateus. No final do Evangelho de Mateus: fazei discípulos. E ninguém vai parar para ser discípulo de uma pessoa desordenada, destrambelhada, que tudo que faz dá errado. As pessoas não querem. Elas querem observar consistência na nossa vida. E então eles vão dizer: esse teu Deus eu quero para mim. Por que Deus fez assim? Não podia ser mais fácil não, pastor? Que não dependesse nada de mim e fosse lá, só dissesse: só creia em Jesus. Ou viesse um anjo e pregasse para as pessoas? Porque Deus quis. E como tudo que Ele fez desde a criação tem um propósito. Deus quer te usar, irmão. Deus quer usar a igreja. Deus quer usar a tua família. Deus quer usar os teus negócios. Deus quer usar as tuas amizades. Se você não consegue perceber sentido nisso, aí realmente o teu problema é muito sério. Mas ao invés de ficar se perguntando por que assim, por que isso, por que aquilo, passem a observar os grandes privilégios que o Senhor nos concedeu e nos dá a oportunidade de espelhar com a nossa vida o amor de Cristo e poder ganhar alguns para a salvação, anunciando esse evangelho, pregando ou ainda calados com a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.